Fala pessoal do Podpack, esse vídeo é um oferecimento da VRGen, a empresa que tem o maior banco de dados de DNA animal do Brasil. Acompanha aí. Você quer comprar um padrão de carne, isso quem que dá esse padrão? O puro. É o puro. Com aquela cobertura, com aquele acabamento. Por isso que há 10, 12 anos atrás, nós começamos a fazer os abates técnicos junto com o Sérgio Flanza, para a gente entender o que o nosso animal estava dando, fazendo DNA, comprovando isso, e agora, sabidamente, até parabenizo a BCZ, ela pegou esse projeto e vai desenvolver aqui dentro. Que é muito bom. Um projeto que nós fizemos 10 anos atrás, ela vai. Quer dizer, esse é o rumo que a gente quer do negócio. Então, o que a gente quer de gado é isso. Porque o gado PO, que eu falo, todos que estão aqui, mexe, ele é o avô do boi de corte, né, Cezinho? Assim, complementando um pouquinho o que você falou, ao longo desses anos todos, surgiram várias ferramentas, várias tecnologias e junto com isso, alguns modismos, né? E a gente tem um pouquinho de receio com relação a isso. Eu concordo com você quando você fala da padronização, ela necessita do animal puro, né? Fica mais fácil de trabalhar com animal puro para se padronizar qualquer característica que você valorizar no seu trabalho de seleção. E aí a gente volta, assim, né? O trabalho de seleção, por isso que o sucesso do trabalho de seleção normalmente ele se dá nessas empresas familiares, porque aí entra a aptidão, entra o dom, entra o olho, entra tudo mesmo. Mas assim, voltando na minha pergunta, esses modismos ao longo desses anos, ao mesmo tempo que as ferramentas estão aí para nos contribuir em algumas identificações aí de características, elas trazem alguns modismos que são perigosos para o selecionador, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, diferencia os mercados ali, só que a raça é uma só. Como é que você enxerga assim, o futuro disso, né? Como é que a gente vai separando e vai levando isso para uma mesma direção? Muito importante o que você falou e muito inteligente. Primeiro, que a raça é uma só. Você está coberto de razão. Não pode ter dois biotipos. Esse negócio de avaliação nada mais é porque ninguém avaliou mais do que o selecionador. O Cezinha de dentro da VR, ele pode falar isso. O que o selecionador fazia? Eu lembro do meu pai, o menino, tinha a ficha de curral. Você lembra disso, Cezinha? Lá tinha um número, não tinha computador, ninguém conhecia isso. Ninguém conhecia isso. Lá tinha o número da vaca, quando inseminou aquela vaca, quantas vezes inseminou, que bezerro que ela deu, quanto pesou aquele bezerro na desmama e se ele deu um bezerro de baia ou não. Na ficha de curral tinha isso. Não tem uma avaliação mais forte que essa. Nessa avaliação você já avaliou o quê? Fertilidade, desempenho, que é o leite, está inserido no peso do bezerro, porque se o bezerro for leve não teve leite, né, Cezinho? Perfeito. Não teve leite. Numa época que não tinha nutrição. Eu lembro do meu pai tratar de gado, tratava com cana, napier e rolão de milho. E não era ele o único, não, era todo mundo, né? Às vezes torta de algodão que davam, quando precisava ir para uma exposição, para uma coisa, que a gente fez pista há muito tempo, ele dava um rolãozinho de milho, falava, não, vai melhorar o pelo agora aqui, com o rolãozinho de milho aqui. Então, aí pegaram essa avaliação e monetizaram ela. Começaram a falar que o selecionador, o criador, ele não avaliava. Não, ninguém avaliou mais que ele. Tanto é que a primeira balança do Brasil em curral foi posta na Fazenda Indiana. Não sei se você sabia desse detalhe. Não conhecia essa história. Primeira balança do Brasil foi posta na Fazenda Indiana do Durval Menezes. Você vê a importância do coisa. Aí pegaram e acharam que a pecuária é um negócio que o número faz. Você pode até fazer isso num gado que tem 5 mil anos de seleção. Há 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, eu recebi lá na chácara uma mulher que chama Patrícia Devrier. Ela é veterinária do governo da Holanda. Veterinária do governo da Holanda. Isso, essa conversa com ela me serviu muito. Ela foi até com a CRV, quiseram ir lá em casa conhecer o gado. E ela me contou um problema que estava acontecendo no gado holandês. Eles foram levando por número. E aí agora eles estão atrás de quem conhece gado. E não estão achando, porque está aparecendo problemas que não tem como acertar com quem não conhece. Você tá entendendo? Perfeitamente. Patrícia Devrier.
Eu tenho o relato da visita dela. Então é uma coisa que não tem como isso. Agora, como isso vai se ajustar? Eu vou, logicamente, uma crítica construtiva. Eu acho que a BCZ tem que se posicionar no registro. Ela não pode continuar igual tá. Você vê hoje 2 animais. Você vê aqui na pista, pô. A pista é uma coisa tão importante. Eu acho que a pista é um negócio de tanto valor, tão importante. Se baseia na pista. Tem muitas. E outra, a pista sempre foi o norte. Ela não pode deixar de ser o norte. Ela não pode. Ela não pode se afastar da realidade. Você vê ali 2 animais que são distintos na mesma raça. E quem que é a culpa disso? É de quem registrou. Esse é um negócio importante, Cezinha. Eu acho que aonde vai ajustar nisso? A BCZ vai ter que se posicionar e mostrar que a avaliação sem olho não é nada e que tem que ser uma avaliação do animal. E não de um pedigree, de uma origem, de uma coisa. Eu tenho um caso aqui com o Josaquian. Eu apartei 60 vacas lá de casa e mandei as fichas pro Josaquian perguntando por que a avaliação delas não era compatível com a vida delas. Isso é um caso real, eu tenho documentado. Porque eram vacas de 6 anos com 4 crias, com todos os bezerros desmamados, ou superior ou elite. E elas eram péssimas para fertilidade, péssimas para habilidade materna. Eu falava, vem cá, o Steability vocês querem com 6 crias, com 3 crias com 6 anos. Elas têm 4. Todos, não tinha nenhuma, Cezinha, como dizer inferior. Ou era superior ou elite. Ah, mas aqui, porque a família dessas vacas, se você pegar aqui, essa vaca aqui, número tal, ele deu um número, ela tem 4.000 irmãs que são ruins de fertilidade ou leite. Falei, eu não estou discutindo delas. Nessa teoria, o Pelé não jogaria bola, que nem o irmão dele joga. Não tem nada uma coisa com a outra. Eu acho que isso é um ajuste que vai ter que ser feito, a avaliação do animal. Porque você tem que olhar uma avaliação e condizer com o animal, de bom ou ruim. Você tá entendendo? Não tá condizendo. Você pega cada puta animal bom que tem aí, aqui dentro do parque, eles são mal avaliados. Como que é? Se eles têm parição, têm leite, são bonitos, têm biotipo, tem isso. E você pega animal que você não quer nem perto, que você não compra nem para boi de corte, bem avaliado. Quer dizer, isso aí é a influência do pedigree que tem que excluir, a minha opinião. Isso é uma coisa que é um ajuste de mercado que eu acho que vai ter que acontecer. Eu concordo 100% aqui com tudo que você falou e acho que a avaliação, né, a gente tem várias outras ferramentas aí que se desenvolveram ao longo desse tempo. Ao longo desse tempo que eu falo, é assim, tomando por base os anos de criação de vocês, por exemplo, né? Então a gente tem várias ferramentas que surgiram nesse período todo, eficientes, que dão informações boas pra gente e ela nunca substituiu o que você citou aqui, que é observação e medição. Que é a base do selecionador. Mas ela trouxe, às vezes, novas informações, mais sofisticadas e tudo mais. Então, a gente usou o termo avaliação, mas eu vejo, assim, o principal de alguns ajustes. Por exemplo, você falou do Steability, mas, às vezes, a gente identifica um grande animal e ela vai virar uma doadora e, com certeza, esse novo manejo dela como doadora vai prejudicar a avaliação dela no futuro. Então, eu sou contra um pouquinho desses sumários, né? Dessa classificação, né? Porque, Cezinha, só te cortar uma coisa. Eu acho que toda avaliação é importante, toda medição é importante, desde que seja real. Real. Eu não posso olhar para você e falar que você vai jogar bola por um motivo qualquer. Não. Você joga a bola e eu avalio que você joga ou não. Isso não existe. Por que nós entramos nos abates técnicos? Porque são avaliações reais. Esse ultrassom de carcaça que tem hoje. Eu não estou defendendo ultrassom ou não, eu sou pioneiro para fazer. Ah, Paulo, mas você acredita nisso, assim ou assado? Não. Ultrassom é a medida real. É igual eu falar que você tem 1,80 m e pesa 80 kg. Agora, tem um senão aí, Cezinha, se eu tiver errado. Se você serve para reprodutor, é outra coisa. Você não pode pegar essa avaliação que você tem 1,80 m e pesa 80 kg, que é uma avaliação real. Você acha que é muito raso a avaliação que fazem hoje em dia? Não, ela é subjetiva. Eles cancelaram um nível de pedigree para trás e vale só para frente. E avalia por um pedigree. Então, para trás não teve contribuição. Essa história que tem que ter um melhoramento, o filho melhor que o pai, isso aí não existe. Se fosse assim, o Pelé tinha filho jogando bola, o Alan Prost tinha filho correndo de carro, o Fittipaldi, isso não existe.
Se fosse assim, a própria Isabela que tá aqui, ela não estaria sendo mais utilizada, porque todos os filhos seriam melhor do que ela. Exatamente, não tem nada a ver. Isso nasce. Isso é um encontro genético. Porque não adianta o animal ter número, ter ultrassom, ter pista, ter qualquer segmento, você está entendendo? Eu não estou identificando. E não servir para reprodutor. Nós tivemos, contar uma particularidade, acho que é uma história boa de pecuária essa. Existia, o Cezinha deve lembrar, o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho tinha a prova mais importante da pecuária, que era a prova de ganho de peso do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. Não existia prova mais importante. O Brasil era focado nela. E fizeram um troféu que chamava o troféu Assis Chateaubriand. Você tinha que ganhar a prova para ficar definitivo com o troféu 5 vezes, era anual a prova, alternadas ou 3 consecutivas. Nós ganhamos as 3 consecutivas e depois ganhamos mais uma alternada. E já ficamos com o troféu de cá. Nós ganhamos com o urucueiro, o foguete e o bacará. As 3 seguidas. Nenhum nós usamos para reprodutor. Nenhum nós usamos para reprodutor. Nenhum. Ele serviu para ganhar a prova. Mas não para reprodutor. Eu achava que o reprodutor